Queridos alunos, queridas alunas, voltamos aqui à coordenação de História do terceiro ano do ensino médio, no que se refere aos itinerários formativos. Este itinerário é o de carreiras militares, o CAMIL. Fecharemos agora o nosso objeto do conhecimento, o período entre guerras, a crise de 1929 e o nazifascismo, com a nossa segunda aula de duas previstas, nesta semana número 10, que vai de 5 a 9 de abril de 2021. Falemos então, nesta aula, particularmente da crise de 1929 e estudos extensos que se fizeram desde aquele tempo até os dias atuais sobre este tema, como, por exemplo, Bernard Gazier, no seu livro A Crise de 1929, ou então o grande estudioso britânico John Kenneth Galbraith, com o seu livro 1929, A Grande Crise. Ele tem uma série famosa, a partir de um livro, A Era da Incerteza, onde ele revive muita coisa do século XIX e do século XX. E também o Selwyn Parter, que fala sobre o crash de 1929, as lições que ficaram da Grande Depressão. Então, são estudos que foram feitos sobre esse tema e que permanece presente. Lembrando que tivemos algo semelhante em 2008, o famoso caso da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Ou seja, esse assunto é presente em todas as economias do mundo. Nós lembramos, então, que Karl Marx e a crise do capitalismo, como ele chamava, ele dizia que o capitalismo, de tempos em tempos, ele é um sistema econômico que está fadado, está determinado que sofra crises. E essas crises acontecem de vez em quando. Quando essas crises acontecem, vários economistas marxistas, ou seja, de esquerda, lembram que Marx sempre previu que o capitalismo teria crises e dizem que ele estava certo e que isso aí era perfeitamente esperado. Então, que o capitalismo não era a solução de tudo. Vejamos então como ele definiu o ciclo, da crise do capitalismo. Então vejamos, numa primeira fase, uma fase de otimismo, nós temos uma expansão. Essa expansão significa mais produção, mais emprego, mais lucro, mais indústrias, mais consumo. Ou seja, um aumento de todos esses itens, todos esses fatores, levando à expansão do capitalismo e um otimismo das pessoas. Muito bem. Posteriormente, nós vamos para uma fase de recessão. Essa recessão acontece por causa da queda do consumo, queda nas vendas, um desemprego, queda nos lucros, queda na produção e uma maior instabilidade econômica dos países. Isso leva a uma contração do mercado, ou seja, menos investimentos, mais demissões, menos poder aquisitivo, mais desemprego, mais falências de pequenas empresas, mais crise social e mais concentração de capital, com menos importações. Esta recessão e esta contração caracterizam, para Marx, uma fase de pessimismo. E aí advém a revitalização. O que acontece? Mais empregos, mais ação do Estado, recuperação industrial, mais produção, mais investimentos, mais instalações, mais crédito, retorno ao consumo. Ou seja, voltando àquele ciclo inicial, que começou na expansão.
Então, expansão, recessão, contração, revitalização. Então, esse é o ciclo da crise do capitalismo, segundo Karl Marx. Bom, nós tivemos então a visão marxista, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, de John Maynard Keynes, um economista marxista, de nosso conhecido já, que escreveu a famosa obra As Consequências Econômicas da Paz, onde ele coloca que as medidas tomadas, sobre o enfoque econômico, particularmente contra a Alemanha, levaria, como levou, a uma nova guerra mundial. E foi o que aconteceu. Então, a sua obra As Consequências Econômicas da Paz, que está disponível, na internet. Aqui nós temos um outro livro de John Maynard Keynes, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, outro livro famoso dele, certo? Onde ele coloca essas suas ideias sobre intervencionismo do Estado, certo? Sob o ponto de vista marxista, visto que ele era um economista marxista. Então, o senso comum, ou seja, o que as pessoas foram levadas a acreditar com relação à crise de 1929 é o seguinte: aconteceu uma superprodução econômica, Então, aquela fase, da expansão mostrada lá pelo ciclo da crise do capitalismo. Isso aqui levou a uma queda dos preços e dos lucros, ou seja, as pessoas tinham muita oferta, mas aí não tinham mais dinheiro para comprar. Então, os preços começaram a cair, muita oferta, pouca procura, os preços começaram a cair, mas as pessoas não tinham dinheiro para comprar. E os lucros também começaram a cair. Isso leva à redução da atividade econômica. Então, sem vendas, sem compras, a atividade econômica se reduz. Isso levou, então, ao desemprego em massa. As pessoas não conseguiam mais manter seus empregos, as empresas não conseguiam manter mais os empregados trabalhando nelas e levaram a desempregar todas essas pessoas que não podiam mais ser pagas pelas empresas. Isso levou, então, ao famoso crash, a terça-feira negra, e aí conduziu à Grande Depressão. Então, é o senso comum daquilo que nós estudamos com relação à crise de 1929. Então, novamente vemos aqui John Maynard Keynes, o nosso economista que foi símbolo dessa década de 1920, falando sobre a crise de 1929. Então, um rápido crescimento industrial dos Estados Unidos da América, a recuperação da economia europeia, substituição de importações, ou seja, a partir de 1925, como a gente viu, a Europa começou a se recuperar economicamente. E aqui nós temos o liberalismo com baixo poder de compra do trabalhador nos Estados Unidos. Então, ele colocando no liberalismo a culpa por esse evento. Isso leva, então, a um subconsumo e uma superprodução, ou seja, o consumo, na realidade, não é mais o que era anteriormente e a produção vai cada vez mais aumentando, levando à superprodução. Isso gera o quê? Uma baixa de preços, queda dos lucros, ou seja, nós temos mais produtos ofertados e menos gente comprando. Então, caem os preços, caem os lucros. Muita oferta, pouca procura. Isso leva à falência de industriais e comerciais, certo? Falências industriais e comerciais. Isso também leva à queda do valor das empresas e gera falências bancárias. Os bancos começam a quebrar. Se os bancos começam a quebrar, ele não pode mais oferecer crédito. Ele não tem mais dinheiro para emprestar.
Então diminui o crédito para as pessoas. Isso leva também, alimenta a falências das indústrias e as falências comerciais, ou seja, os bancos não podem mais emprestar dinheiro para as indústrias e para o comércio, para eles aquecerem as suas produções, então vão à falência. Tudo isso leva ao desemprego, ou seja, não tem mais gente para comprar porque não tem mais dinheiro, então os investimentos também caem, né? Tudo isso retroalimenta, né, o subconsumo e a superprodução. Porém, nós temos uma outra visão deste evento nos Estados Unidos. Esta outra visão nos foi trazida pela famosa Escola Austríaca de Economia, cujo seu maior e mais conhecido economista é quem vemos aqui na foto, Ludwig von Mises. E ele deu uma outra visão, uma nova explicação para isso. Vejamos então agora um pequeno filmete que nos traz a explicação da crise de 1929, começando numa crise anterior, que é pouco falada, pouco Você com certeza já ouviu falar na versão mais conhecida sobre a origem da crise de 1929, contada pelos professores de história, de como a Grande Depressão foi ocasionada por um excesso de produção da economia americana durante a década de 20 e de um movimento especulador na bolsa de valores que acabou ocasionando um grande crash dos mercados, o qual foi intensificado devido à falta de ação do então presidente americano Herbert Hoover, que segundo seu professor de história, era um grande defensor do livre mercado. Dessa forma, esse crash dos mercados se tornou em uma grande depressão que perdurou até a eleição de Franklin Delano Roosevelt, que promoveu um grandioso plano econômico conhecido como New Deal, que finalmente salvou a economia mundial da maior crise da história do sistema econômico capitalista. Mas será que foi realmente isso que aconteceu? Antes de analisar os fatos, é muito importante que nós voltemos 9 anos antes do início da Grande Depressão, mais exatamente para o ano de 1920. Você já ouviu falar na Grande Depressão de 1920? Provavelmente não, mas nos primeiros anos da década de 20, os Estados Unidos experimentaram uma fortíssima contração econômica. Em 1921, o desemprego saltou de 4% para quase 12%. A economia se contraiu em incríveis 17% e o nível de preço dos mercados desabou mais de 10%. Só para se ter uma base de comparação, em 1930, no estouro da Grande Depressão, a taxa de desemprego dos trabalhadores americanos chegou a somente 8,9% e a economia se contraiu apenas 8,5%. Como você pode ver, a situação econômica nos Estados Unidos em 1920 era muito pior do que em 1930. Não por acaso, o então secretário de Comércio Herbert Hoover, que 10 anos mais tarde seria o presidente dos Estados Unidos no início da Grande Depressão, tenha solicitado ao então presidente Warren G. Harding a fazer uma série de intervenções para reativar a economia, mas Hoover foi prontamente ignorado. Ao invés de um estímulo fiscal, o presidente Harding reduziu o orçamento do governo praticamente à metade entre 1920 e 1922. Os gastos federais declinaram de 6,3 bilhões em 1920 para 5 bilhões em 1921 e 3,3 bilhões em 1922. Além disso, o imposto de renda foi diminuído para todos os grupos de renda e a dívida nacional foi reduzida em 33%. Desse modo, no terceiro trimestre de 1921, os sinais da recuperação já eram visíveis. No ano seguinte, o desemprego caiu para 6,7% e em 1923 já estava em 2,4%. Passada a crise de 1920, em 1924, o Federal Reserve adotou uma política monetária expansionista e criou repentinamente 500 milhões de dólares em crédito novo, o que por meio das reservas fracionárias levou a uma expansão monetária superior a 4 bilhões de dólares em menos de um ano. Desse modo, os juros que estavam em 6% ao ano em 1920, ao final de 1927 já haviam caído para 3,5%. Como expliquei aqui no canal em vídeos anteriores, a manipulação da taxa de juros através da expansão artificial de crédito, criada pelo Banco Central e ampliada pelo sistema de reservas fracionárias, que também já expliquei em outro vídeo aqui no canal, distorce o sistema produtivo, gerando bolhas pela economia. Em virtude do rápido crescimento da economia americana e da enorme sensação de prosperidade, comum a todo o período inicial de enchimento de uma bolha, a década de 1920 ficou conhecida como os loucos anos 20. Esse momento da história americana ficou marcada principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American Way of Life.
Essa prosperidade se refletiu principalmente na popularização da especulação na bolsa de valores, que por sua vez era sustentada pela expansão artificial de crédito promovido pelo sistema financeiro. Toda essa farra de crédito farto e lucro fácil na bolsa durou até o ano de 1928, quando, espantado com a rápida subida dos preços da economia e com o nível de especulação na bolsa de valores, o Banco Central americano decidiu elevar sua taxa de juros de forma agressiva em um curto intervalo de tempo. Em apenas 5 meses, os juros subiram de 3,5% para 5%. Como bem explicado pela teoria austríaca dos ciclos econômicos, esse aumento repentino da taxa de juros torna a oferta de crédito mais cara e escassa, esfriando a economia, tornando assim insustentável o nível de preços atual dos mercados. Como consequência, a atividade econômica despenca e o nível de desemprego se eleva. É o famoso estouro da bolha. No dia 24 de outubro de 1929, dia esse que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores americana despencou 12%, sendo considerado assim como o marco inicial da maior crise econômica da história, pelo menos até hoje. Nos dias seguintes à Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores continuou despencando. Na segunda-feira, dia 28, o índice Dow Jones caiu 12%, e na terça-feira, dia 29, caiu mais 11%. Nessa mesma terça-feira, dia 29 de outubro de 1929, o agora presidente Herbert Hoover anunciou a criação da tarifa Smoot-Hawley, a primeira de uma série de medidas econômicas desastrosas que não só prolongarão, como também intensificarão os efeitos da crise. A tarifa Smoot-Hawley consistia em um aumento sem precedentes nas taxas de importação para mais de 20 mil produtos estrangeiros, algo de fazer inveja ao Donald Trump em plena guerra comercial. Para efeitos de comparação, se hoje a guerra comercial praticada pelos Estados Unidos está ajudando a criar uma desaceleração econômica no mundo inteiro, não é difícil imaginar quais foram as consequências dessa medida para uma economia já mergulhada em uma grave crise como a economia americana durante a Grande Depressão. Sobre essa tarifa, o presidente da General Motors europeia, Graeme Howard, enviou um telegrama a Washington alertando que a aprovação da Smoot-Hawley levaria à mais severa depressão jamais vivenciada pelo mundo. Cerca de um mês depois do crash, após uma reunião com os maiores empresários americanos da época, como Henry Ford e Alfred Sloan, Herbert Hoover determinou o congelamento dos salários dos trabalhadores americanos, ao mesmo tempo em que solicitou aos empresários que não demitissem seus empregados. Ao invés disso, caso a empresa realmente tivesse de reduzir a mão de obra, que o fizesse por meio da redução da carga horária. Para completar, o então presidente americano praticamente dobrou o nível de gastos do governo através de um plano de incentivo à economia pautado pela elevação dos gastos estatais com uma lei de emergência e construção, uma lei de obras públicas de 2 bilhões de dólares aprovada em 1932. Além disso, ainda em 1932, no intuito de se aumentar a arrecadação do governo, Hoover criou a Lei da Receita, que aumentou a carga tributária em geral, com ênfase para o imposto de renda, cuja alíquota máxima passou de 25% para 63%. Após o desastre de seu governo, Hoover perdeu a eleição em 1932 e foi substituído por Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt se elegeu apoiando-se na sua principal bandeira, o New Deal. O New Deal foi o nome dado à série de programas implementados por Roosevelt entre 1933 e 1937, com o objetivo de recuperar a economia norte-americana e que consistia numa enorme expansão de gastos do governo com obras públicas, aliada a uma forte expansão da oferta de crédito, além da destruição da produção agrícola em um período em que milhares de pessoas morriam de fome, somado a uma política de controle de preços. O seu professor de história com certeza te contou que o New Deal deu certo e que ele encerrou o período de forte retração da economia americana. E de fato, enquanto os estímulos por parte do governo perduraram, a economia americana parou de retroceder. Mas assim que o programa foi encerrado em 1938, os Estados Unidos voltaram a entrar em um forte período de recessão que só se encerrou em 1946, após o término da Segunda Guerra Mundial, quando o governo americano fez um severo ajuste fiscal. Como ficou bastante claro aqui através dos fatos, diferente do que é ensinado pelos professores de história nas escolas, a Grande Depressão não foi causada pela crença inabalável no livre mercado, mas sim pela crença errônea de que o Estado não só pode, como deve regular a economia. Se ao contrário do que prega o senso comum, Herbert Hoover tivesse de fato não feito nada, teríamos visto a crise de 1929 se dissipar de forma tão rápida quanto a crise de 1920, mas o que aconteceu foi justamente o oposto. Da mesma forma, é extremamente equivocado afirmar que o New Deal salvou a economia da crise. O New Deal tão somente reinflou artificialmente por alguns anos a economia, que só saiu da depressão de fato após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o ajuste fiscal promovido pelo governo americano. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência.
Bom, então vamos rever aqui tudo que foi colocado nesse vídeo. Veja bem, você tem aqui uma outra visão de como tratar a crise a partir do tratamento de um doente. Então temos aqui à nossa esquerda uma pessoa que está de cama com febre, está doente. Então, você quer buscar a cura desse doente, certo? Mas como você estabelecerá essa cura? Qual o método que você utilizará para curar essa pessoa? Pois bem, nós temos duas formas. Nós temos uma forma mais lenta, mais gradual, menos intervencionista, que é repousar e recarregar as energias, de modo que o corpo consiga fazer essa recuperação desta pessoa doente. Tudo bem? Um segundo método é a ingestão de comprimidos, né? A colocação de remédios no corpo desse doente, certo? Então, uma medicação mais invasiva. Pois bem, esse repouso, recarregamento de energias, ou seja, uma tentativa mais natural de fazer com que o corpo reaja ao problema que ele está vivendo e se cure, é, grosso modo, resumindo muito, o que o liberalismo prega. Porém, a ingestão de remédios, aplicação de injeções, ou seja, uma ingestão, uma inserção de medicamentos, né, mais agressivos ao corpo é o intervencionismo, que pode gerar, sabemos que todo remédio pode gerar danos colaterais, certo? Então, o intervencionismo, grosso modo, é esse tipo de aplicação. Pois bem, nós temos um artigo que vocês podem verificar nos slides que foram passados para vocês, clicando aí na fonte que colocamos, sobre a crise de 1929 e a Grande Depressão, esclarecendo causa e consequência. Como pode uma simples queda na Bolsa de Valores gerar mais de 15 anos de depressão econômica? Então, a nossa fonte está aqui à direita, né? A Grande Depressão Americana. É um livro que é possível até encontrar na internet, né? E é fornecido veiculado pelo Instituto Mises. Pois bem, então a depressão já esquecida que foi vista no filme a partir da ação do presidente Walter G. Harding. Então, de um lado, ele permitiu que os salários caíssem livremente, de modo a acompanharem os preços em queda. Isso fez com que os custos de produção das empresas rapidamente se estabilizassem. Harding, ao contrário dos presidentes de hoje, em momento algum disse que a queda de salários seria ruim para a economia. Então, essa é aquela crise de 1920 que nós vimos no filme e voltamos aqui a comentar. De outro lado, o presidente Harding cortou profundamente os gastos do governo, em incríveis 50%. Ou seja, ao invés de ele injetar dinheiro público, ele reorganizou as contas públicas e cortou uma série de investimentos públicos. Ele diminuiu o imposto de renda para todas as classes sociais e, de quebra, ainda reduziu a dívida do governo americano em 33%. Ou seja, ao invés de injetar dinheiro público, ele cortou o dinheiro público. Por sua vez, o Federal Reserve, o Fed, né, o Banco Central Americano, nenhuma iniciativa tomou para contrabalançar a crise. Quando ele reduziu os juros de 6% para 5%, a depressão já havia acabado. Então, quando o Banco Central Americano se manifestou com relação à crise, né, com essa mudança da taxa de juros, ela já tinha acabado. Portanto, a liberdade de ajuste de preços e salários, em conjunto com a redução do fardo do Estado sobre a economia privada, fez com que aquela profunda depressão de 1921 estivesse já totalmente superada em 1923. Ou seja, em 2 anos, uma depressão que surgiu nos Estados Unidos foi controlada. Hoje, são raros os livros de história que sequer a mencionam.
É como se ela não houvesse existido. Para quebrar esse silêncio, o economista James Grant, um dos mais respeitados economistas dos Estados Unidos e do mundo, escreveu um livro inteiro dedicado a esse assunto. Então temos aqui à direita o livro de James Grant, The Forgotten Depression, ou seja, a Depressão Esquecida, 1921, The Crash That Cured Itself, ou seja, a quebra que se curou por si mesma. Então está aí uma fonte para estudar essa crise, essa depressão de 1921 a 1923. Os loucos anos 1920. Pois bem, durante o resto da década de 1920, o Banco Central americano reverteu sua postura até então conservadora e adotou uma política monetária muito mais expansionista. Ou seja, ele passou a agir ao contrário do que ele agia antes. Em 1920, os juros estavam em 6% ao ano. Ao final de 1927, eles já haviam caído para 3,5%, ou seja, uma redução de 42%. Essa política monetária expansionista foi a principal responsável por sustentar a febre especulativa dos loucos anos 20, ou seja, crédito barato, as pessoas podiam pegar dinheiro, então a compra, o consumo era cada vez maior. A contínua criação de dinheiro pelo Federal Reserve permitia que os bancos concedessem, de forma contínua e aparentemente sem limites, empréstimos fartos e baratos para especuladores, os quais utilizavam esse dinheiro barato para comprar ações e, em seguida, revendê-las a preços muito maiores. Ou seja, pegavam o dinheiro barato do governo e repassavam para o consumidor e criavam um dinheiro onde, na realidade, esse dinheiro não existia, era especulativo. Até que, em fevereiro de 1928, o Fed, assustado com toda aquela febre especulativa, reverteu sua postura e, contrariamente às expectativas, começou a subir os juros. E o fez por 3 vezes seguidas. Em um período de 5 meses, ele elevou os juros de 3,5% para 5%. Pode parecer pouco, mas esse aumento de 43% em 5 meses bastou para interromper toda a farra especulativa que acontecia naquele momento. Com o crédito mais caro, os especuladores começaram a ter dificuldades em auferir lucros em suas ações. Pegar dinheiro emprestado para comprar ações, um processo conhecido como alavancagem, tornou-se 43% mais caro em 5 meses. Com menos empréstimos sendo tomados, a quantidade de dinheiro na economia parou de aumentar. No dia 29 de outubro de 1929, já com praticamente toda a atividade especulativa paralisada, a Bolsa de Valores americana desabou 12% em um único dia. Esse fenômeno, que ficou conhecido como a Terça-feira Negra, é do conhecimento de todos. Mas o que não é muito bem conhecido é que o que realmente precipitou essa correção tão súbita e tão substantiva. A história já revelou que, naquele dia 29 de outubro, correu a notícia de que o então presidente Herbert Hoover iria implantar a tarifa Smoot-Hawley, que elevaria as tarifas de importações de mais de 20 mil produtos a níveis jamais vistos na história. Além de encarecer substantivamente as importações, isso geraria uma guerra comercial e representaria um golpe fatal ao livre comércio. Imediatamente, os preços das ações das empresas desabaram. Então, vamos aqui explicar resumidamente, nesse esquema, como é que se deu essa crise. Então, aqui nós temos o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, tá certo? Aqui seu símbolo. Então, ele passa a agir no mercado e reduz a taxa de juros, né? Então, com o dinheiro barato, os bancos pegam esse dinheiro oferecido pelo Banco Central americano e aumentam a oferta de crédito ao público.
Então as pessoas, o consumidor, começa a pegar dinheiro nos bancos. Isso faz com que o aumento do consumo, ou seja, as pessoas passem a consumir cada vez mais. Então, os bancos, vendo que esse consumo está sendo cada vez maior, eles aumentam a oferta de crédito. Então, eles fazem com que mais dinheiro seja oferecido ao consumidor, né? Então, mais dinheiro para o consumidor, aumento do consumo, e esse ciclo vicioso é a chamada bolha, né? Mais oferta, mais dinheiro pego pelo consumidor, mais consumo, e aí vai se ocorrendo a formação dessa bolha. Bom, aí, quando o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, percebeu que a especulação estava muito grande, certo? Ele resolve, para reorganizar o mercado, aumentar a taxa de juros, né? Então, o dinheiro que era barato de se comprar, agora ficou mais caro. Não se consegue mais pegar. Não só os consumidores, mas também as indústrias, o comércio, ou seja, as forças produtivas americanas. Isso causa o quê? Uma incerteza do mercado, ou seja, eu terei dinheiro para poder produzir, então você começa a parar de produzir. Uma diminuição dos lucros, consequentemente, as ações vão valendo cada vez menos. E uma restrição de crédito, ou seja, está mais difícil, mais caro pegar dinheiro. Tudo isso reunido, então, segundo a Escola Austríaca de Economia, é que levou ao crash da Bolsa, tá certo? Então, revivemos aqui uma outra visão da crise de 1929. Então, vamos a uma breve conclusão. A crise de 1929 mostrou o choque entre duas visões de condução da economia, a liberal e a intervencionista. Esses métodos continuaram até o século XXI a despertar amplos debates. A discussão do papel do Estado no que toca à economia é uma discussão que não vislumbra um fim. A implantação do New Deal dentro da economia dos Estados Unidos da América levou a uma lenta recuperação econômica. Porém, o que salvou os Estados Unidos foi a Segunda Guerra Mundial. Produzir e exportar para a Europa, sejam mercadorias, revitalizando a economia, sejam soldados, tirando pessoas dos Estados Unidos, né, e aumentando a oferta de empregos. Terminamos aqui, então, a nossa segunda aula das duas previstas, nesta semana número 10, do itinerário formativo Carreiras Militares, o Camil. Lembre-se que temos um fórum para postagem de dúvidas e a consulta ao livro didático e a consulta também às fontes opcionais são interessantes para uma maior compreensão do aluno e a compreensão do século XX como um todo. Muito obrigado.